Boa noite a todos. Esse aqui é o segundo dia do Pint of Science, São José do Rio Preto 2020. Estamos aqui novamente para discutir ciência. Ontem tivemos a presença do professor Maurício discutindo Covid-19 e o problema da cloroquina. Hoje a gente vai discutir aqui astrologia. A gente vai ver se é uma brincadeira ou verdade. Para isso, eu convidei o professor professor Alexandre César Dourado Neves, mais conhecido como MacGyver, por todos ali na universidade. Ele é doutor em física pela Unesp. Ele foi diretor do SIC, Centro de Ciências e Planetário, aqui de São José do Rio Preto, onde ele também atuava com uma função de astrônomo. E por isso mesmo, eu convidei ele para falar sobre esse tema. E, primeiramente, boa noite, professor. Boa noite, Éder. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Pint of Science é um evento muito importante para a alfabetização científica. Estou muito contente de estar participando. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Bom, vou começar com uma primeira pergunta, já que você atuava com uma função de astrônomo. Professor, o que é ser um astrônomo e qual que é o papel de um? Veja, astrônomo é um indivíduo profissional que lida com o estudo dos astros diretamente, tentando entender o comportamento físico dos astros. Ou seja, como que o Sol se comporta, como a Lua se comporta, como os planetas se comportam e outros astros, asteroides, cometas, galáxias, enfim. Entender o funcionamento dos corpos celestes. Esse é o papel que o astrônomo faz. Para isso, a análise fundamental é a análise física. Portanto, o astrônomo, ele lida com a física dos astros. E, como não dá para ter um laboratório onde você reproduz os acontecimentos dos astros in loco, a gente trabalha com observação astronômica. Então, nosso laboratório são os telescópios, são os radiotelescópios e qualquer outro instrumento que possa dar informações de como funciona a física dos astros. Então, o astrônomo lida com o comportamento dos astros. Perfeito. Então, o astrônomo, ele faz parte de uma grande área, né, que é a astronomia. Bom, mas aqui a gente vai falar sobre astrologia, né? Lembrando que nesse Pint of Science de 2020, o tema principal que a gente está tratando é combate às pseudociências, né? Bom, professor, então explica pra gente, né, o que é astrologia, né, e qual que é o objeto de estudo dela, e qual a diferença dela para astronomia? Veja, a astrologia, ela é um campo do conhecimento que busca também entender a dinâmica dos astros, mas com outro papel, onde ela pega essa dinâmica e, através de uma configuração que os astros têm num dado momento, ela infere como que aqueles astros podem interferir no comportamento humano e também nos acontecimentos do planeta Terra. Então, a astrologia é um campo do conhecimento determinista, onde ele, através da configuração dos astros, determina como as coisas vão acontecer aqui, tá? Permita passar só uma imagem aqui, aí de repente fica até mais fácil para compreender. Deixa eu só... Claro, por favor. Lembrando que o professor Alexandre, ele, no SIC, né, aqui de São José do Rio Preto, ele trabalhava, ele tinha, né, ele era diretor de lá, e ele tinha um evento que acontecia aos sábados, chamava Filosofísica, onde ele discutia vários assuntos, e todos interessados a discutir pseudociências participavam ali. Inclusive foi lá que eu tomei contato com o professor e tantas outras pessoas. Ali no... O Filosofísica foi um projeto que eu criei justamente como forma de alfabetização científica e fez muito sucesso. E a astrologia foi um dos temas debatidos lá. Bom, uma das informações que constam nessa figura aqui, uma informação importante. A astrologia
ela é co-irmã da astronomia. O que significa isso? Nasceram juntas. Mas no passado, o importante era a astrologia e não a astronomia. A astronomia era a ferramenta que o astrólogo utilizava para prever o futuro. O que a astrologia faz na essência? Ela determina o perfil psicológico e a tendência comportamental do indivíduo e com as suas possíveis relações humanas, baseado na posição de alguns astros no momento do nascimento do indivíduo. A astrologia ela faz tanto previsões quanto conselhos, tá? Baseado na configuração dos astros. E ela também faz essas progressões. O que significa isso? Dada uma configuração do céu hoje, eu posso evoluir essa configuração para o futuro e olhar como que os astros vão estar numa configuração futura e saber o que pode, quais são as tendências de acontecimento com aquele indivíduo. E ela também faz algo conhecido como sinastria. Ela pega o mapa natal, a carta natal, que é o mapa da configuração dos astros no momento do nascimento de uma pessoa, ela pega 2 mapas, 2 cartas natal e faz a combinação, para saber se essas pessoas combinam. Imagina 2 pessoas que querem casar. Então, os astrólogos também conseguem fazer essa combinação e dar uma tendência. Eles necessariamente não vão falar para a pessoa, olha, vocês não combinam. Eles vão falar, olha, os mapas não combinam, então você deve mudar nisso, nisso e nisso, para que o casamento seja o melhor possível. Mas, essa é a ideia, tá? A astrologia utiliza dessa configuração dos astros, tá? Muitos definem assim, astrologia é a ciência que investiga a ação dos corpos celestes sobre objetos animados e inanimados. Inanimados no sentido de que eu posso fazer, por exemplo, um mapa astral de um país. Qual é o mapa astral do Brasil? Eu pego lá dia, mês, ano, hora, minuto, que o Brasil foi descoberto por Cabral, a partir do momento que ele nasce oficialmente, e faço o mapa astral dele. Esta palavra ciência, ela é utilizada no sentido generalista como sinônimo de conhecimento, mas não como o corpo de conhecimento que a gente chama de ciência, que usa o método científico propriamente dito. A astrologia não usa esse método, portanto, ela não se classifica como ciência. E quais são os astros que a astrologia trabalha? Ela trabalha com o Sol, a Lua, ela trabalha com os planetas, até Plutão, inclusive, embutido, e com um grupo de constelações por onde o Sol passa ao longo do ano, chamado zodíaco, do grego zodíacos kyklos, que quer dizer o caminho dos pequenos animais, que formam aqueles 12 símbolos, os 12 signos zodiacais: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Ela trabalha com isso, e com isso ela constrói o chamado horóscopo, do grego hora, skopen. Hora quer dizer hora, momento. Scopus, ver. É aquilo que enxerga o momento. Portanto, a astrologia, ela faz um mapa astral, que é o sinônimo de horóscopo, ou carta natal. O mapa astral é um objeto bidimensional, ou seja, um mapa, onde nesse mapa está a posição do Sol, da Lua, dos planetas, em cada um dos signos do zodíaco e em cada uma de faixa, que são divididas em 12 faixas que necessariamente não coincidem com signos, chamados casas zodiacais, no momento do nascimento do indivíduo. E 2 aspectos importantes são chamados signo ascendente, que seria a constelação zodiacal que estava nascendo no momento em que a pessoa nasce, e o meio do céu, que é a constelação que está no zênite quando a pessoa nasce. Então, a astrologia usa dessas configurações para poder determinar o que ela diz como as previsões da vida do indivíduo, bem como o comportamento desse indivíduo. Tá? Tá certo. Essa é a ideia. Tá certo. Professor, e você comentou que os astrólogos, então, eles já observavam os céus, né, e eles tentavam estudar o céu de alguma forma. Só que a diferença é que eles tentavam relacionar isso com a vida, né,
com o destino, né, com a vida das pessoas. Mas em relação ao estudo que eles faziam dos céus, antes de relacionar com a vida das pessoas, o sentido da vida das pessoas, né, o destino, o estudo que eles faziam a respeito dos céus, a primeira parte, era bem feito? Veja, a gente pode dizer que no passado o importante era astrologia e não astronomia. As pessoas, os reis, queriam ver o futuro do seu império. Então, astronomia era a ferramenta. Tá? Agora, essa ferramenta tinha que ser bem feita. Então, tanto é que no passado a gente não distingue astronomia de astrologia. Essas coisas estavam todas juntas. E astrologia era uma ciência no passado. O que significa isso? Para aquele contexto, daquela época, naquele período, a ciência era o conhecimento que permitia desenvolver tecnologia. E a astrologia fazia isso. Ela determinava o conhecimento para que reis, imperadores pudessem tomar decisões. Então, o importante era a astrologia. Para isso, ela tinha uma ferramenta bem feita, que era a astronomia. Então, as medidas eram apuradas. Se a gente volta na história, a astrologia, ela nasce em diversas culturas ao mesmo tempo. A gente vai pegar as culturas mais antigas com a astrologia, vem dos povos mesopotâmios. Então, os assírios, caldeus, os babilônicos, todo esse grupo desenvolve uma astrologia onde eles vão colocar as constelações do zodíaco, da forma como a gente conhece, e a capacidade de predições. Os chineses desenvolveram astrologia, os indianos desenvolveram astrologia. Porém, a astrologia ela era sempre aplicada ao macro, ou seja, era aplicado aos impérios, era aplicado a certas questões governamentais. Somente no Egito, aí por volta de 300 a.C., no período alexandrino, quando Alexandre o Grande toma o Egito, é que a astrologia se torna pessoal. Então ela começa a fazer parte para falar do indivíduo e não mais da escala macroscópica. E a partir daí começa a nascer a astrologia, mais que define o perfil comportamental das pessoas. E os gregos vão, dentro da escola de Alexandria, vão absorver esse conhecimento e vai propagar a astrologia como conhecemos hoje. Mas ela era muito bem feita no sentido de determinar a posição de planetas, determinar a posição da Lua. Então, se você pega grandes astrônomos como Ptolomeu, ele também era astrólogo, fazia astrologia. Não havia como separar uma coisa da outra. Essa separação vai acontecer, ela começa ali no século XVI para o século XVII. Talvez Kepler, o físico e astrônomo Johannes Kepler, foi o último grande astrólogo e o primeiro grande astrofísico. Ele vai mostrar que as leis da natureza, elas não são deterministas a ponto de influenciar o comportamento humano. Ele fazia astrologia como forma de vida, mas ele mesmo não acreditava na astrologia. E ele vai mostrar que as leis da natureza funcionam na Terra e no céu, independente do ser humano. Então, a astrologia vai pouco a pouco se distanciando da astronomia. Quando chega no século XVIII para o século XIX, há uma cisão muito grande. Muito interessante, ali com o Renascimento, né? Eu lembro, estou lendo um livro do Da Vinci, né? Uma biografia dele, ele comentando também a respeito disso, daquela época, né? Então surge essa questão, né? Parece que é quando surgiu de verdade esse questionamento. Eu tenho uma pergunta aqui, mais simples e voltada, né, ao nosso momento aqui que a gente vive. Porque o título, né, da sua fala, né, astrologia, né, brincadeira ou verdade. A gente vive num momento onde, especialmente nas redes sociais, professor, as pessoas vão ingressar, por exemplo, no Instagram. Daí você tem lá sugestões. O que você põe, sabe, ali no seu perfil? Então tem lá, você põe sua idade, você põe de onde você é, e tem ali a sugestão para você colocar seu signo também, né? Uhum. Qual que é seu signo? E parece que as pessoas levam um pouco como brincadeira, né? Isso daí, mas ao mesmo tempo, não se sabe a pessoa não sabe necessariamente se é verdade, se não é verdade. Claro que eu estou usando o conceito de verdade no senso comum, né? Uhum. Não estou usando um conceito de verdade propriamente dito filosófico, né? Mas, assim, tem aquela confusão. Então,
Então, já pensando nisso, se você quiser comentar depois a respeito dessa brincadeira, mas antes eu vou te fazer essa pergunta aqui, ó. Quando a astrologia diz para mim que eu sou de um signo, por exemplo, ela diz que eu sou de Aquário, né? O que significa isso? Veja, primeiramente, falando um pouco dessa questão de como as pessoas brincam com a astrologia. Nós estamos passando por um momento, talvez muito crítico, da sociedade, onde, talvez com as redes sociais, todo mundo virou especialista em qualquer assunto. Então, as pessoas tratam de uma forma muito vil assuntos de grande importância e acabam filtrando, acabam desfragmentando aquele assunto em pedaços, onde elas pegam recortes de um campo do conhecimento e tentam tratar somente daquele recorte, o que descaracteriza muitas vezes a informação que está por trás. Então, as pessoas hoje brincam com tudo nas redes sociais. E você vai ver pessoas brincando com astrologia, levam tudo na brincadeira e muitas vezes debocham também, fazem críticas. Não que as críticas às vezes não tenham fundamento. Sim, pode ser que a crítica tenha, mas muitas pessoas criticam sem saber quais são os fundamentos. Então, a gente está neste momento. A astrologia, como outros campos do conhecimento, a alquimia, tal, o hermetismo, tudo isso no passado era ciência genuína. Tá? Um historiador da ciência tem que olhar para isso com olhos de que lá no passado isso era ciência genuína. A gente não pode esquecer que o físico Isaac Newton, talvez considerado o maior físico do planeta, se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse e conhecesse Newton e falar, cara, legal, prazer te conhecer, eu também sou físico, talvez ele tomaria um susto. Ele fala, mas que físico? Ele vai falar, eu sou alquimista. Pois isto era o que se tinha de conhecimento sólido para aquela época. Então, primeiro, a gente não pode desmerecer a importância histórica que a astrologia teve para o avanço do conhecimento. Tá? Lembra, a astronomia vem nisso, só vai a partir do século XVII ali começar a se desmembrar. Então, ela tem uma importância histórica. Isso não significa que o que ela afirma, o que ela prega, atesta como verdade. Não. Tá? Então, a gente tem que saber colocar isso na balança. As pessoas levam de uma forma muito simplória e tem muita gente que faz críticas pesadas à astrologia, mas nunca estudou astrologia de fato. Então, isso também é importante. Para você fazer críticas, você tem que conhecer bem a sua área, que está lhe dando base para criticar, e também a área do outro, e fazer esse confronto. Nesse contexto, hoje em dia as pessoas não fazem isso. E não fazem por quê? Ao meu ver, as pessoas não estudam. Tá? Tá faltando estudo. Tá? Hoje, se estuda o mínimo possível. Então, quero falar de astrologia, a pessoa entra na internet com ali a Wikipedia, astrologia, ela bate o olho, pronto, ela já sabe fazer críticas à astrologia. Não é por aí. Acho que você tem que buscar bases historiográficas, filosóficas, bases técnicas, quer seja de física, matemática, para poder embasar isso. Então, não basta. Então, as pessoas hoje criticam de uma forma muito fácil, debocham, mas não conhecem o assunto em profundidade. Então, existe isso. Agora, a astrologia, enquanto campo do conhecimento, ela não se sustenta como ciência. Então, isso é um fato. Mas depois a gente pode comentar mais sobre isso. Respondendo outra pergunta, o que significa você ser do signo de Aquário para a astrologia? Significa que quando você nasceu, você estava, no momento do seu nascimento, o Sol estava numa configuração de estrelas, ou seja, ele estava dentro de um grupo de uma constelação que está associada ao signo de Aquário. Tá? Então, é apenas isso. E para a astrologia, nesse momento, no dia, mês e ano que você nasceu, e hora, minuto e local de onde você nasceu, isso vai determinar um perfil comportamental, uma tendência. Tendência de como pode ser seu comportamento. Existem os astrólogos radicais que defendem que a astrologia é uma ciência,
e que aquilo é verdade, que tem que testar, porém, não passa no teste científico. Então, quando um campo do conhecimento se julga científico, porém ele não passa no teste científico, a gente chama isso de pseudociência. E a astrologia se caracteriza muito bem como uma pseudociência. Mas existe hoje uma ala de astrólogos mais flexíveis que não entendem a astrologia como essa ciência. E eles falam, não é assim, é uma arte, é uma técnica para poder lidar com o processo adivinhatório. Então, é uma arte. E se você pensar como arte, bom, então você não pode falar que ela é uma pseudociência. Ela é como um outro campo. Ou seja, ameniza aquilo que estava para eles, mas se é uma arte, eu também não tenho como testá-la. Então, dentro disso, quando uma pessoa do signo de Áries, porque no dia, mês e ano que eu nasci, o Sol estava ali passeando pela constelação de Áries. Isso vai determinar um perfil comportamental e uma tendência futura para mim. É isso que a astrologia prega. Interessante você comentar em relação a eles, alguns tipos, né, de astrólogo dizer que é uma arte, né, não a ciência, porque isso me parece que eles, de certa forma, estão acertando, porque eles querem dar sentido para a vida das pessoas, né? E só que eles não estão associando esse sentido que eles dão à vida para a pessoa, né, com o universo, com as leis do universo, né? Então não caberia como ciência, né? Tudo bem, né? Pode comentar. Existe uma questão, veja, o homem, desde o surgimento, talvez, que a gente tem conhecimento 30 mil anos, 40 mil anos atrás, já começa a ver os primeiros registros sobre o céu. Tá? O homem sempre fez correlações. O que é correlacionar? Você observa algo acontecendo e no momento que você observa algo acontecendo, você vê outro acontecendo. E você pergunta, tem relação entre os dois? E o homem, ao observar o céu, ele começa a olhar para tudo aquilo, e aquilo é um mistério. E o que é mistério mexe com a imaginação. O homem primitivo queria saber um pouco de como essas coisas aconteciam. Então, ele olha para o céu, ele começa a perceber padrões. O que são padrões? Aquilo que é sempre do mesmo jeito, que sempre se repete. O céu é periódico. O sol se põe às 6 horas da tarde no oeste, 12 horas depois ele está nascendo no leste, e esse processo vai se repetir. Isso sempre acontece. O mesmo acontece com a Lua. As estrelas nascem no leste e se põem no oeste. As estrelas mantêm sempre uma configuração entre elas, que o homem associa a certas figuras, chamada de desenhos das constelações. Então você tem ali Órion, o guerreiro, você tem a Ursa Maior, mas é um padrão, aquilo não muda. E quando o homem primitivo percebe esse padrão, ele fala, poxa, as coisas não mudam, sempre se repetem. Mas algumas coisas no céu não eram assim. Haviam certas estrelas que caminhavam contra o fundo das outras estrelas. Essas estrelas se moviam ao longo de meses. Se você acompanha aquela estrela por 5, 6 meses, você vê que ela se desloca contra um fundo das constelações. Só que esse deslocamento não tem um padrão. Ora ela está indo num sentido, de repente ela retorna, depois ela retorna de novo, como se fosse algo que não sabe para onde que vai. E esse comportamento parece muito humano. Então eles olham para aquelas estrelas e chamam elas de errante. Errante, por quê? Não sabe para onde vai. Ora está indo para a direita, vem para a esquerda, retorna. E como que se fala errante em grego? Planetos. Então, essas estrelas errantes foram chamadas de planetas. E por elas não terem um padrão de repetição, eles começaram a atribuir características humanas para esses. E perceberam que quando um planeta estava numa dada posição no céu, eles começam a correlacionar com acontecimentos na Terra. Peraí, quando essa estrela vermelhinha, eles chamavam tudo de estrelas, estava na constelação tal, aqui a gente estava em guerra. E peraí, 3 anos depois, essa estrelinha voltou naquela constelação e nós entramos em guerra. Então eles começam... Então, na próxima vez que essa estrela estiver ali, provavelmente vai desencadear uma guerra. Então, eles faziam uma relação causal. E isso era algo. E, a partir daí, eles começam a atribuir poderes sobrenaturais a essas estrelinhas, que eles vão chamar de planetas. Então, por exemplo, eles chamaram de Marte. Marte
o deus da guerra. Tanto é que a palavra marcial está associada à guerra e tudo mais. E, peraí, parece que ela controla a nossa vida, então ela é um deus. E cada um desses corpos que se movimentam contra as estrelas de fundo, contra as constelações, passaram a ter atributos de deuses. Então tinha o deus Sol, a deusa Lua, deus Mercúrio, deus Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que era o que eles enxergavam olho nu. E começam a surgir os adoradores desses deuses. Então os grupos começam a se reunir no passado. Então, cada dia um grupo se reúne para adorar o Sol, no outro dia se reúne para adorar a Lua, no outro para adorar Mercúrio. E houve várias adorações, até que, se você ver quais são os corpos que se movem no céu: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que é o que se enxerga a olho nu. São 7 corpos. Então, criou-se um dia para adorar cada deus. Criaram os 7 dias da semana. Tá? Então, até hoje, a gente tem resquícios da astrologia no nosso dia a dia. Então, você pega em algumas línguas, os dias da semana leva nome dos planetas. Então, se você pegar em inglês, Sunday, tá? Sunday vem da junção de Sun-day, dia do Sol. Monday vem de Moon-day, o dia da Lua. Saturday é o dia de Saturno. Em algumas línguas, como espanhol, italiano, você tem lá miércoles, martes, e por aí vai. E como eles associavam os poderes dessas estrelas sobre a nossa vida, até hoje nós temos resquícios disso. Por exemplo, a palavra desastre. Desastre, que a gente usa, vem de disaster. Aster do latim é estrela. É uma má estrela. Quando é que ocorre um desastre? Quando você tem uma má estrela, uma estrela ruim te influenciando. Tá? Por exemplo, considerar. Consideros era sinônimo latim para planeta. Considerar que quando você está junto com o planeta, ele está ao seu favor. Então, palavras assim fazem parte do vocabulário até hoje. Isso é uma influência astrológica. Permita-me mostrar só uma outra coisa. Claro. Pode colocar. E que coisa maravilhosa é a junção histórica, né, com nossa linguagem, né, inclusive com aspectos da ciência, né, que seja uma ciência primitiva, né, mas uma ciência. Sim. E a gente acaba... Quer ver? Olha aqui, ó, essas figuras. Desde a antiguidade, o homem ele representava símbolos astronômicos e associados também ao seu dia a dia, a caça. Mesmo no mundo moderno, isso aqui são cenas datadas dos anos 50, quando pegaram tribos primitivas e mostraram um avião. E olha o que esses povos constroem, um avião de palha, começam a adorar isso. Isso é uma característica do ser humano. Tá? Então, vão construir monumentos como Stonehenge, um grande computador primitivo para determinar entrada de solstício e equinócio e previsão de eclipses. Então, aqui os mesopotâmios. Deixa eu passar um pouquinho aqui para frente. Uhum. Olha, isto aqui é um levantamento estatístico de Londres, do ano de 1632, sobre causa-morte. Tá? Pessoas que morreram na cidade de Londres, o levantamento estatístico de 1632. Morreram naquele ano 9.535 pessoas. E aqui está escrita a causa-morte e a estatística. Aqui não dá para ler, eu vou dar um zoom. Tá legal. Aí, algumas. Então, a gente vê algumas mortes aqui. Você vai começar a ver, por exemplo, por convulsão morreram 241 pessoas, por febre 1.108 pessoas, mas 2 se destacam aqui. Por câncer, já era conhecida, 1 pessoa foi registrada, mas por planeta morreram 13 pessoas. O que era planeta? Era pessoas que tiveram uma influência astrológica ruim e foram a óbito. Tá? Isso era descrito, a gente está no século XVII, tá? Sim. Muito interessante saber quais eram os sintomas de alguém que morre por planeta. Tá? Mas isso fazia parte. Então, era levado a sério. As pessoas estavam ali, elas iam atrás de um astrólogo para poder entender a sua vida. E é óbvio que um astrólogo muito famoso foi Michel de Notre Dame, tá? Esse da figura, que é mais conhecido como Nostradamus.
E ele era astrólogo, trabalhava com medicina, farmácia, e fez um conjunto de escritos, tá? Escrito em 100 quadras, que são rimas de 4 linhas, que totalizaram 1000 versos ali, onde cada um determinava uma certa previsão do futuro. Então, Nostradamus foi muito conhecido, mas não foi o único. Tá? Pessoas como Paracelsus, que foi um grande alquimista, também trabalhou com astrologia. Então, a astrologia ela acaba influenciando muito a vida hoje em dia. Mas influencia tanto que... Deixa eu voltar a tela aqui. Influencia tanto... Não voltou, não. Ainda não. Agora sim. A astrologia influencia tanto a nossa vida que as pessoas criaram hábitos. O século XX foi dominado pelo fanatismo da astrologia. Ela vira hobby para alguns e vira um modo de vida muito sério para outros. Tem pessoas que não tomam decisões na vida se não consulta o seu astrólogo. E isso se propagou. A mídia utilizou disso. É muito comum até hoje você vê nos jornais de grande circulação uma coluna de astrologia. Mas raramente você vê uma coluna mensal de astronomia, que vai falar sobre ciência, vai falar sobre os astros. É muito difícil, mas a astrologia tem. E, com respeito à imprensa, que existe, ela cumpre bem o papel dela, mas a gente sabe também que, muitas vezes, ela deixa muito a desejar, mesmo em relação à astrologia. Porque existem astrólogos sérios. O que é um astrólogo sério nesse sentido? É que a previsão dele funciona? Não, não funciona. Mas um astrólogo sério é aquele cara que acredita naquilo que faz, é um indivíduo que trabalha seriamente tentando determinar, ele acredita naquilo que faz, ele não está querendo enganar ninguém, ele acredita naquilo. Existem astrólogos que estão ali para enganar. Tá? Se você quer colocar uma coluna, muitas vezes, num jornal de grande circulação, é importante que contrate um astrólogo sério. Pelo menos é um respeito ao leitor que acredita em astrologia. E o que a gente vê por aí, eu já vi isso, jornais grandes que pegam uma coluna, embaralha aleatoriamente, o cara do balcão embaralha e publica. Então, quer dizer, desrespeito 2 vezes. Eu acho que é um desrespeito por não igualar astronomia, astrologia, ter um equilíbrio dessas coisas, e um desrespeito para aquele que acredita na astrologia, está sendo enganado, porque aquilo ali não foi feito por nenhum astrólogo, foi feito ao acaso. Tá? Então, essas coisas precisam ser levadas mais a sérios no sentido da ética, e não que a astrologia vai funcionar, não nesse sentido. Perfeito, e a alfabetização científica, né, acaba sendo algo muito importante, que é o que o Part of Science está tratando, né? Você Sim. tantas vezes tratou, professor, e o Diário da Região aqui permitindo também, fazendo essa parceria com a gente do Part of Science. Contribuindo, isso é fantástico. Né? Sim, e note que tem que ter um posicionamento, né, uma vontade de ambos os lados, não, professor? Da mídia e do pesquisador também, né? Sim. Existe um certo conforto hoje, sabe, cada um no seu quadrado, o pesquisador está ali na sala dele, dentro da universidade, e não desce do pedestal muitas vezes. Isso tem acontecido muito. Mas eu conheço vários. Mas esses vários que você conhece, se você colocar na estatística, é uma minoria dentro de todas as universidades brasileiras que nós temos. Então, está na hora do pesquisador descer do pedestal e lidar com o público. Mesmo porque, principalmente na universidade pública, é dinheiro público que banca essas contas. Então, o mínimo dele poder oferecer o seu conhecimento em prol da sociedade, fazer extensão, que é um dos pilares da universidade pública. É ensino, pesquisa e extensão. Então, levar isso ao grande público. Mas muitos não dão a mínima para isso. A gente sabe, essa é uma verdade. Tudo bem. Bom que alguns estão fazendo, estamos aqui tentando fazer, né? E continuaremos. Em relação às perguntas, essa live está sendo transmitida pelo YouTube, aqui no canal do Diário da Região, e ao mesmo tempo no Facebook, também, ali no Diário da Região, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas que te fizeram, tá, professor? Sim. Fizeram para você.
A primeira pergunta veio do YouTube, é a respeito do Mate Pico, é isso ou é o nome da pessoa? O nome da pessoa tá Mate Pico, nunca vi esse nome aí, mas tudo bem, é isso aí. Como é determinado o cálculo para os mapas astrais? Veja, o cálculo do mapa astral, ele é um cálculo astronômico, tá? Você vai determinar a posição, primeiramente, do Sol, da Lua e de cada planeta no momento que a pessoa nasce. Se alguém que gosta de astronomia, tem hoje softwares, claro, o cálculo ele foi feito na mão, mas hoje tem software para tudo. Se você pegar um software de astronomia muito comum como o Stellarium, entra ali no Stellarium e coloca o dia, mês e ano que você nasceu, o local que você nasceu e a hora e o minuto que você nasceu. Ele vai te dar uma configuração do céu. O que aquele programa faz é calcular cada posição. É o que o astrólogo fazia antigamente na mão. Por isso, fazer um mapa astral tomava tempo. Alguns astrólogos levavam um mês para fazer um mapa astral e revisar. Por quê? Você vai pegar a hora que a pessoa nasceu, o local. Então, tudo parte do local do nascimento. Qual latitude e longitude a pessoa se encontra? Para saber qual é o céu visível daquela região. A hora que ela nasceu, aí a gente vai determinar qual é a posição que o Sol se encontra na hora que ela nasceu. Em qual constelação do zodíaco se encontra. E aqui é importante frisar, os astrólogos fizeram simplificações que foram... que mudam, aí já diverge da astronomia. Os astrólogos dividiram o céu em partes iguais. Então, eles colocaram os 12 signos do zodíaco de igual influência sobre o ser humano. Então, Áries, como Touro, como Gêmeos, cada um ocupando 30 graus do céu, tá? Mas as constelações não têm tamanho de 30 graus. Você tem constelações enormes, que são bem maiores que 30 graus, e constelações menores. Então, muitas vezes o astrólogo coloca que o Sol estava no signo de Escorpião, que é uma constelação enorme. E aí você vai na astronomia, realmente ele estava na constelação de Escorpião. Às vezes ele põe na constelação no signo de Áries, que é uma constelação pequenininha. Quando você vai naquela constelação e olha, o Sol não está nela, está em outra. Porque o tamanho não bate. Então, existe isso. Existe também uma outra questão que é associada com outras constelações por onde o Sol passa, que é o caminho dos animais. Você tem o Filco, que é o serpentário, e por alguma razão os astrólogos nunca consideraram ela. O Sol passa por ela também. E passa até por um pedacinho de Cetus, a baleia. Por que eles não consideraram as 14 constelações e somente 12? Quando a gente volta lá nos mesopotâmios, talvez isso esteja associado talvez aos 12 meses do ano, como foi definido. Porém, o cálculo é feito. Qual é o signo e não a constelação? Que o Sol se encontra, no momento que você nasceu, a Lua e cada planeta. Depois, o mapa astral, ele determina a influência pela configuração dos planetas. Eles vão eleger configurações como conjunção, quando os planetas se aproximam 8, 9 graus um do outro. Oposição, quando os planetas se afastam em 180 graus. Quadratura, quando estão em 90 graus. Tá? Trígono, quando estão a 120. E cada uma dessas posições, eles vão dar uma interpretação diferente. Mas o cálculo é todo astronômico. Você pegar, se quiser na mão, pegar a posição, pega o céu de hoje. Eu não sei como que estava o céu quando eu nasci. Pega a posição do Sol hoje, é uma questão de física. Você, determinando as equações do movimento para o Sol hoje, eu consigo retroceder no ano que eu nasci e saber a posição que ele se encontrava. Ok? Mas é assim que é feito o cálculo. E hoje tem software para tudo isso. Tá ótimo, perfeito. Quem fez a pergunta queria saber exatamente sobre os equívocos. Isso mesmo. E outra pergunta aqui do YouTube é do Elcio Rodrigo Filho, que você conhece bem, né, professor, também. Ele pergunta assim, em termos práticos, o mapa astral foi desenvolvido no hemisfério norte. O que isso muda nos cálculos para quem nasce no hemisfério sul? Veja, todos os cálculos vai depender da posição dos astros, tá? Porém, quando você está abaixo da linha do Equador,
O que vai mudar, a principal influência, tem a ver com as estações do ano. E isso muda quando você faz o cálculo. Por exemplo, eles utilizam sempre o início da primavera como contagem do tempo. E a primavera começa em março. Quando você passa isso para o hemisfério sul, esse cálculo vai ser deslocado para setembro. Então, você vai transladar tudo isso. O que, teoricamente, você teria mudanças. Na prática, isso não é levado em conta. Tá? Existem os astrólogos, como eu disse, mais modernos, que levam em conta o hemisfério. Se você pegar outras astrologias, então, por exemplo, a astrologia chinesa não é bem uma astrologia, porque ela não se baseia no céu. Tá? Então, ela chama-se astrologia por ser um processo de determinação comportamental. Ela tem um céu, mas é um céu fictício, não são as constelações reais. E na astrologia chinesa, eles insistem que não deve nunca mudar o hemisfério. Então, tudo que se faz é para o hemisfério norte. Hoje já tem alguns astrólogos que tratam de fazer a conversão para o hemisfério sul. Lembrando que quando é a entrada do verão no hemisfério sul, é a entrada do inverno no hemisfério norte e vice-versa. Tá? Então, na prática, a maioria dos astrólogos não tomam isso em conta, dentro da carta natal. Você pode considerar, você vai ter uma translação aí mais ou menos de 6 meses de diferença. Tá? Tá certo. A expressão do céu e, naturalmente, mudam as influências. Perfeito. Bom, tem mais uma pergunta aqui do YouTube, é do Hermes Oliveira. Ele fala que aprendeu bastante com você, professor. Legal. Especial ali no FIC. E a pergunta dele é: Isaac Newton também tinha o quê, né, de esoterismo? Não? E pede para você falar um pouquinho sobre. Veja, a gente não pode olhar para o passado com o olhar do presente se você quer entender o processo histórico. Se eu quero entender a época de Newton, tem que me qual era o pensamento vigente naquela época. E isso não era esoterismo, como é visto hoje. Tá? Muitas vezes no sentido pejorativo. Não. Mas, como eu disse, havia uma ciência para aquela época que era genuína. A alquimia, ela era dominante. E a astrologia fazia parte disso. Na época de Newton, a astrologia já estava sendo colocada em segundo plano, mas a alquimia ainda não. Tá? Então, quando a gente olha, se eu quero... e essa é uma discussão muito profunda em história da ciência, quando a gente estuda história da ciência, uma discussão que se faz é como olhar o passado. Se você pegar autores como Bachelard, como próprio Thomas Kuhn, se você pegar vários epistemólogos que trabalharam com história da ciência, essa é uma discussão. Como olhar para o passado? Então, e um consenso eu tenho que entender o que é que eles faziam, o que era importante naquela época. E o conhecimento da astrologia era muito importante. E a gama de conhecimentos, que vinha com várias linhas de pensamento, conhecido como alquimia, ela era muito dominante. Não era o esoterismo como é hoje. Aquilo era levado muito a sério e fazia parte dos modelos que eles acreditavam que ia funcionar. É justamente a partir da mecânica newtoniana e dentro dos modelos que vão sair dali que a gente começa, dentro do período chamado iluminismo, a criar métodos para colocar as coisas em teste. A gente vai falar, olha, se a teoria prediz algo, mas a experiência mostra o oposto, fica com a experiência e abandona a teoria. Então, é a partir do século XVII para o século XVIII que essas coisas vão tomando rumo. Mas, até esse momento, a alquimia, a geomancia, a astrologia, tudo isso era tido com muita seriedade. E muitos conhecimentos foram construídos em cima disso. Kepler foi astrólogo e era considerado dos bons. Tá? Copérnico era astrólogo. Galileu chegou a tentar buscar a compreensão de influências dos astros sobre o corpo humano. Tá? Newton era um alquimista e acreditava nessas questões de algo que poderia dar vida eterna.
Muitos foram. A gente chega no final do século XIX, ainda com bastante gente, com os resquícios da alquimia e da astrologia. Porém, o século XX foi um século de mudança. E no século XX surgem escolas que começam a radicalizar. Falar, isso não toleramos mais. E essa intolerância faz uma quebra daquilo que vão ser chamadas de ciência, daquilo que não é ciência. A astrologia, hoje, ela se classifica como uma pseudociência. Pseudociência é aquele campo do conhecimento que se julga ciência. Porém, quando vai para o método científico, ele falha. E hoje em dia, aproveitando essa forma vil de se discutir essas coisas nas redes sociais, tudo hoje, você olha nas redes sociais, que as pessoas têm, e na qual não concorde com o ponto de vista dela, ela chama de pseudociência. Isso é um equívoco. Tá? Pseudociência, primeiro, a área tem que se julgar científica. Se ela não se julgar, por exemplo, aquilo que eu falei, se a astrologia se julgar arte, ela não pode ser chamada de pseudocientífica. Se tem gente chamando religião de pseudociência, aquilo que ela não é por aí. Pseudociência tem uma discussão muito séria, quais são os parâmetros que definem o que é ciência, do que é pseudociência, o que é paraciência, o que é protociência. Você pega a Enciclopédia Filosófica de Stanford, é vasto a discussão sobre isso. Porém, o conhecimento, ele ainda hoje, talvez as redes sociais tenham contribuído muito com isso, todo mundo dando palpite virou esse caos do que é ciência, do que é pseudociência. Do ponto de vista atual, a astrologia é uma pseudociência, se ela se considerar ciência. Tá? Mas no passado não era. Isso é importante dizer. Tá certo. Você acabou mencionando o método científico, né? Quando você estava diferenciando. Você poderia explicar para a gente? Olha, método científico é aquela metodologia ou conjunto de métodos que os cientistas utilizam para testar suas hipóteses e confirmar sua teoria. Tá? Então, primeiramente, isso também é uma questão epistemológica importante. Existe uma idealização de ciência. O que é uma idealização? A gente tem uma ideia de como a ciência deve funcionar. Mas não significa que ela funcione daquela forma. A ciência, ela tem variantes na qual ela muda no espaço e no tempo. Tá? Então, ela tem uma variabilidade espacial e temporal. O que significa isso? Que o método científico usado hoje necessariamente não é o mesmo método científico de 30 anos atrás. O método científico, muitas vezes usado nos Estados Unidos, não é necessariamente o método usado na Mongólia. Mas a gente gosta de idealizar e achar que a ciência é uma coisa única, rígida. Para isso, surge a comunidade científica, e ela que dá o aval. Se o método científico, e isso são questões epistemológicas, filosóficas, bem discutidas, se o método científico fosse único, não haveria discussões em relação ao método. Haveria uma concordância mútua que não há. Porém, existem características que são muito comuns desse método. Então, o método científico não tem uma ordem, tá? Não tem uma sequência. Mas eu vou colocar uma sequência para ficar mais didático. O cientista, eu estou colocando uma ordem, não precisa ser essa ordem. Mas o cientista, ele parte de uma ideia, que ele quer testar, tá? Essa ideia a gente chama de tese. Ele tem uma tese a ser defendida. Tá? O que ele faz? Para dar base no que ele está investigando, ele vai na literatura científica ver o que já foi investigado a respeito daquilo. E ele faz um levantamento bibliográfico profundo e, a partir dali, ele coleta elementos incomuns com a sua tese, com a sua ideia. Então, vamos pensar. Eu tenho uma tese que existem homenzinhos verdes desse tamanhozinho em Marte. É minha tese. Então, eu quero pesquisar sobre isso. Aí eu vou na literatura, vamos ver o que eu encontro a respeito. Aí eu encontro lá que os japoneses publicaram vários trabalhos falando que em Marte tem bactéria. Um exemplo. Aí eu vou lá que os alemães publicaram que em Marte tem plantas. Aí eu encontro um trabalho norte-americano falando que Marte tem gnomos. O que tudo isso tem em comum com o meu trabalho? Vida em Marte. Então,
Da minha ideia, eu tenho uma coisa que me dá uma sustentação: vida em Marte. Então, essa vida em Marte é um núcleo comum que eu tirei dessas pesquisas. Eu chamo de hipótese de trabalho. Minha tese: homenzinhos verdes desse tamanhozinho em Marte. Minha hipótese: vida em Marte. Então, a partir de agora, você vai trabalhar para dar sustentação a isso. Então, você vai buscar evidências, fatos. O que são fatos e evidências? São todos os elementos que corroboram a sua tese e a sua hipótese. Um mapeamento da superfície de Marte detectou presença de oxigênio. Pode ser que tenha seres realizando fotossíntese. Bom, isso é uma evidência que corrobora para a possibilidade de vida em Marte. Então, todos os elementos eu vou agregando. Então, preciso dos fatos. Fato é importantíssimo. Mas, como disse o físico, matemático e filósofo Henri Poincaré, ele diz: a ciência é fundamentada em fatos da mesma maneira que uma casa é fundamentada em tijolos. Mas um conjunto de fatos não é uma ciência, da mesma maneira que uma pilha de tijolos não é uma casa. Ou seja, não adianta ter fatos, eu preciso ir mais. Agora, eu tenho que conectar todos esses fatos com a minha hipótese e com a minha tese, de uma maneira lógica. Então, eu construo um modelo. O que é um modelo? É uma representação da dinâmica de como a vida em Marte pode surgir, ou aquilo que eu defendo pode se sustentar. Então, eu tenho um modelo. Esse é um modelo científico. Um modelo bom em ciência, e em ciência tem que ser assim, é um modelo preditivo. Um modelo bom é aquele que explica bem um fenômeno e também prediz novos fenômenos. Então, esse meu modelo tem que dar condições de predizer novos fenômenos. Agora, como que eu vou saber se um modelo é bom ou não? Testando, criando condições em cima dos parâmetros do meu modelo que eu possa testá-lo. Aí, quando eu faço isso, faço experimento, o resultado dos experimentais concorda com o modelo, eu aceito o meu modelo como verdadeiro. Consequentemente, eu aceito minha hipótese, aceito a minha tese, e eu vou partir do pressuposto: a minha tese é verdadeira. Então, eu vou dizer, eu tenho uma prova pessoal de que a minha tese é verdadeira, de que tem, na minha tese, vida em Marte, por exemplo. Porém, isso não tem aceitação ainda. Quando é que isso passa a ter aceitação? Quando eu publicar os meus resultados numa revista científica e ela for propagada de tal maneira que toda a comunidade científica tenha acesso e possa testá-la. E somente com o tempo é que um cientista vai testar, vai concordar comigo, o outro vai discordar, e assim sucessivamente, que isso, se a maioria convergir comigo ao longo do tempo, isso é entendido como uma prova. Se não, se a maioria discordar, isso vai ser derrubado. Se uma parte concorda e outra discorda, isso fica em aberto e vai gerando debates para novas pesquisas. É assim que o método científico funciona. Frisando, esse método científico, ele é fundamentalmente de uma linha de pensamento fisicalista. Tá? Existem áreas do conhecimento que se auto-intitulam ciência, mas que não tem experimento. Tá? Aí a gente seria uma outra discussão. Mas as linhas fisicalistas que lidam com a natureza, esse é o método científico. Mas o método científico, como eu disse, ele varia no tempo e no espaço. Existem questões que a gente chama de paradigma vigente. O paradigma vigente nem sempre ele é único. A gente tem paradigmas vigentes sociais. Por exemplo, o mundo oriental tem uma forma de pensamento que não é igual ao do mundo ocidental. Isso gera confrontos na forma de pensar, de encaixar, gera debates. Quem está certo, quem está errado, de repente, ninguém está certo, ninguém está errado, está tudo ali mais ou menos no equilíbrio, cada um olhando para o seu próprio umbigo. Então, essas coisas precisam ser melhor compartilhadas. Mas é assim, certo, mas método científico. Uma explicação mais do que clara, viu? A gente tem pouco tempo aqui agora, mas eu vou tentar fazer mais 2 perguntas para você, tá, professor? 2 ou 3, se der. Se você puder ser mais sucinto para estar dentro do nosso tempo e eu conseguir responder pelo menos as principais perguntas que a gente pegou aqui. Essa daqui é do Mestre Colda. Você viu que o pessoal está criativo, né, nos nomes aqui. Ó, ele vai perguntar o seguinte, os movimentos dos corpos dos astros causam algum impacto físico-químico no corpo do homem?
Veja, é fato que os astros influenciam o planeta Terra. Óbvio. Quais são essas influências comprovadas? Principal influência é gravitacional. Tá? Temos aí o fenômeno das marés, pela Lua, pelo Sol, que são os dois principais astros que atuam sobre as marés. Impactam num fenômeno eletromagnético, via luz e radiação. A luz das estrelas chega até a gente, então, chega aqui. As plantas vivem com radiação solar, tá? Realizam fotossíntese com isso. Outras formas de ondas eletromagnéticas atingem a Terra, como raios cósmicos, raio-x. Isso vem do espaço, vem dos corpos celestes. Porém, isso pode causar mudanças. Por exemplo, um trabalho publicado alguns anos atrás no Astrophysical Journal mostrou que a camada de ozônio pode sofrer destruições por explosão de supernova, devido à alta incidência de radiação que bate ali vindo de fora para dentro. Então, é fato que isso interfere na dinâmica do planeta e no que ali está, mas não na maneira como a astrologia põe. Interfere, por exemplo, animais seguem seu comportamento pela luz solar. Então, por exemplo, você vai ver insetos em período de reprodução, tá? Em fases como lua cheia, eles aproveitam isso. A dança das lulas nas marés altas com lua cheia. Enfim, existe uma interferência desses astros, mas não na determinação de eventos futuros, no sentido de determinar o destino do ser humano. Dessa maneira, não. Tá? Existem interferências físicas e uma coisa, a interferência que a astrologia põe, muitos astrólogos já defenderam que ela é gravitacional, não faz o menor sentido. Veja, Marte está lá longe. O médico, o enfermeiro que está fazendo o parto está muito mais próximo. Marte tem uma massa maior, mas o médico enfermeiro está muito mais perto. Então, a influência gravitacional do médico e do enfermeiro sobre quem está nascendo é muito maior do que de Marte. Então, não faz sentido falar dessa maneira. Tá? Então, tem efeitos físico-químicos? Tem. Porém, não que justifique a astrologia. Não os propostos pela astrologia, tá certo. Mais uma pergunta, professor, da Kelly. Inclusive, eu já quero agradecer também a Kelly, tá me ajudando aqui com as perguntas, selecionando, entre outras coisas, e ela resolveu fazer uma pergunta aqui para você. Ela pergunta o seguinte, vemos muitas pessoas e até grupos que acabam relacionando signos e astrologia a uma adoração à natureza, como se isso proporcionasse de uma certa divindade uma espécie de conexão com o universo. O que você pensa a respeito disso? Veja, olha, é claro que aí é muito pessoal. A pessoa que vê uma conexão com o universo pela astrologia, ela sente isso. Tá? Aí a gente entra num campo da abstração associada à percepção do mundo. A pessoa que sente isso, bem, vai fundo. Se aquilo faz bem a ela, legal, pode ir. Mas não significa que todos se compõem. É como religião. Se a religião faz bem a pessoa, siga, não tem problema algum. Se a astrologia acaba fornecendo a essa pessoa essa conexão, talvez etérea com o universo, que bom, se a pessoa sente isso, ela vai se sentir bem. Então, a astrologia talvez tenha um papel, muitas vezes, de causar bem-estar nas pessoas, para quem acredita e segue. Eu não vejo problema algum. Agora, eu, particularmente, acho que a gente tem conexões com o universo. Mas a conexão está, por exemplo, no arranjo atômico que eu tenho, que isso veio de uma explosão de supernova, de saber que eu sou um ser que estou habitando esse planeta num dado período, pode ser que num futuro outros vão habitar e num passado outros já habitaram, e tudo isso surgiu de um evento que vem de mudanças desse universo. Então, essa conexão eu vejo, mas não como uma proposta de vida, onde aquilo vai mudar a minha vida, não. Mas eu acho bonito, quando a gente entende a física e a astronomia, e saber que somos consequências de toda a dinâmica desse universo. Tá certo. Uma última questão, professor, já relacionando com isso aqui. Bom, em relação ao que você disse, né? A questão é minha, tá?
tinha pensado em fazer, tá em cima da hora, mas eu vou fazer ela porque tem a ver com o que você está comentando agora, né? Embora a astrologia ela erre, né, na construção da argumentação do que ela propõe, ao mesmo tempo a questão dela está relacionada a descobrir, né, a desvendar o destino, né, das pessoas. E parece que essa é uma questão importante na filosofia da mente, na neurociência, né, em vários âmbitos, né, até tem questões relacionadas à física quântica, que alguns filósofos vão pensar a respeito. O que a física tem a dizer sobre isso e pode dar sua opinião também? Veja, é aquele tipo de coisa. A astrologia é determinista. Como a ciência, de uma forma geral, também é determinista. Não adianta fazer ciência para processos caóticos. Como eu disse, tudo surge de regularidades da observação do cosmos. Então, quando eu olho para a astrologia querendo dar um sentido à vida, e mais ainda, predizer o que vai acontecer com o ser humano, eu acho que é um esforço do próprio ser humano de querer dominar o seu próprio destino. E aqui destino é a palavra usada no sentido figurado, quer dizer, de dominar a sua própria vida. Tá? Veja, nós estamos em cima de um planeta que viaja 108 mil quilômetros por hora em volta do Sol, onde o Sol é uma estrela no meio de 200 bilhões de outras estrelas que estão na Via Láctea, num universo coberto de pelo menos 100 bilhões de outras galáxias. Quando a gente olha para isso, nos faz refletir. Quem somos nós? Tá? Essa questão filosófica, que ainda não tem resposta, faz a gente olhar para tudo isso e falar, de uma forma ou de outra, a gente parece ser muito insignificante dentro desse universo. Porém, nós temos uma coisa que tem que ser muito respeitada, que é a questão da inteligência que nós desenvolvemos. O mais incrível é que a gente pode pensar sobre tudo isso. Como uma frase que o Einstein disse, eu acho muito interessante, o eterno mistério do mundo é sua compreensibilidade. Ou seja, no meio de tantas informações, a gente consegue ir compreendendo pouco a pouco como as coisas acontecem. Por acertos e erros. Como eu disse, a astrologia teve sua importância histórica. Tá? Hoje, nós temos outros meios. Pode ser que num futuro, alguém olhe para trás e vai falar, poxa, olha a física que esses caras faziam, que coisa. Era tudo, sabe, estava toda ali engatinhando. Então, o que eu vejo o ser humano, ele está na busca de saber quem ele é. E essa jornada mal começou. Tá? Se a gente olha, o Homo sapiens está basicamente 10 mil anos habitando esse planeta. Isso é muito pouco tempo ainda. E se a gente pensar na quantidade de informações e tecnologia, vem nos últimos 150 anos. E se a gente pensar na quantidade de informações abundantes, vem nos últimos 30 anos com a internet. Então, calma, nós estamos engatinhando ainda. Talvez um dia a gente tenha resposta para essas coisas, talvez a gente nunca tenha respostas. E se a gente nunca tiver respostas, tem um lado positivo. A gente vai sempre ter emprego para físicos, astrônomos, filósofos, por aí vai, porque é assim que a ciência se movimenta. Tá legal. Posso só finalizar com a ideia geral da... Claro, por favor. Olha, a astrologia, como eu disse, ela tem sua importância histórica. Então, eu acho que o profissional astrólogo, aquele que pratica isso com seriedade quero dizer, que não quer enganar ninguém, é um profissional como qualquer outro. Eu, certa vez, estive num congresso de planetários, com astrônomos ali, vários, e numa conversa sobre astrologia, um astrônomo chegou para mim, a gente falando disso, e falou, se um astrólogo sentar ao meu lado, eu abandono o recinto. O que é de uma intolerância absurda, tá? Se um astrólogo sentar ao meu lado, eu vou bater papo e aproveitar para levantar esses questionamentos. Tá? Eu acho isso importante. Não tenho medo do astrólogo, não preciso fugir dele. Tá? Então, isso é uma coisa importante. A astrologia ela teve sua importância, mas no momento atual, a astrologia ela é uma pseudociência, ela não se sustenta. Por quê? Porque tem várias questões em aberto. Entre elas, a física ela tem uma simetria temporal. O que significa isso? Se eu pego uma equação de cinemática, que descreve o movimento de alguma coisa, e eu coloco um tempo passado, eu sei como o acontecimento estava no passado. Ou seja, se eu coloco,
eu consigo retroceder essa equação e saber o que aconteceu no passado. Então, saindo de uma informação, eu retrocedo e chego na informação original, na condição inicial. Eu tenho como fazer isso. Na astrologia, a função inversa não existe. Se você der para um astrólogo o dia, mês e ano que você nasceu, hora, minuto e local, ele traça seu perfil comportamental e sua tendência futura. Agora, se eu pegar um astrólogo e der um perfil comportamental e uma tendência futura, ele não consegue reconstruir hora, minuto, segundo, dia, mês e ano e local que essa pessoa nasceu. Ou seja, não tem essa reversibilidade temporal. Então, são questões, por que não tem? Talvez porque a astrologia tem falhas. Ela é um modelo onde é uma aproximação sobre o que eu gostaria, a maneira como eu gostaria que o céu funcionasse. Então, tanto é que os astrólogos vão dividir as constelações em partes, como elas são, e sim em partes para ficar mais uniforme. Então, existem duas formas de pensar. Uma é como a natureza de fato é, e outra como eu gostaria que ela fosse. A astrologia faz justamente essa segunda etapa. Ela cria uma natureza que não é realística, portanto, os eventos não serão realísticos. Ela não se sustenta enquanto pseudociência. Por que ela não engloba as outras constelações? Nós temos uma coisa muito famosa em astrologia, que são as eras, a tal era de Aquário, na qual eles não se entendem. O que é era? O planeta, ele gira em um peão. O planeta Terra, ele faz esse movimento, só que é lento. Ele gasta 26 mil anos para fazer esse movimento. E aqui temos o equador da Terra. Conforme o planeta faz esse bambolê, esse equador oscila e cruza a linha que o Sol passa pelo céu, mudando a posição do Sol nas constelações do zodíaco. A gente chama esse movimento de precessão. O Sol varia 1 grau na esfera celeste a cada 70 anos, tá? Devido ao movimento de precessão. Portanto, conforme a Terra faz esse bamboleio, o Sol vai dar uma volta nas 12 constelações do zodíaco em mais ou menos 2.300 anos, por aí. Então, cada período que o Sol está numa constelação, a gente vai chamar de uma era dominante. Então, quando o Sol está na constelação de Áries, é a era de Áries. Quando ele fica na constelação de Peixes, era de Peixes. Quando ele fica na constelação de Aquário, era de Aquário. E a era de Aquário sempre prometeu mudanças. Os astrólogos falavam que a gente entraria na era de Aquário no ano 2000. Os astrólogos, estou falando, uma parte dos astrólogos. Outros falaram, não, está errado, o milênio muda em 2001, então vai ser em 2001. Outros, mais esotéricos, como os gnósticos, falam que nós entramos na era de Aquário em 4 de fevereiro de 1962. Mas quando você faz o cálculo astronômico, para o Sol passar para a constelação de Aquário, somente no ano 2600. Tá? Então, vai demorar. Então, diante de tudo isso, a astrologia não se sustenta, ela é uma pseudociência. Brincadeira ou verdade? Nem brincadeira, nem verdade. É uma área do conhecimento que merece um respeito histórico, porém, do ponto de vista científico, ela não se sustenta. É isso. Perfeito. Professor, muito obrigado, viu? Isso. Por ter aceitado vir aqui, falar, né, palestrar no Pint of Science, bater esse papo aqui. E não foi a primeira vez que você participou do Pint. Fico muito feliz de ter aceitado o convite novamente. Quero agradecer a Kelly, que estava aqui me ajudando, tá? Também ao Gabriel, que está aqui com a gente, né? Ele é responsável pelas mídias digitais ali do Diário da Região, também o Diário da Região, por ter aceitado, né, essa fusão do Pint of Science São José do Rio Preto com o Diário da Região, né, com o papel da imprensa. E amanhã a gente vai ter aqui o professor Elcio Rodrigo Filho falando sobre física quântica, né, o que é isso, né, de uma vez por todas, né, agora ver se a gente entende alguma coisa, que pelo menos entender o que não é, né? O que não é, pelo menos, né? Física quântica já tá bom. Assunto difícil, né? Assunto difícil. E essa aí, quem estiver assistindo, se quiser dar um like aí quem estiver no YouTube, né? Quiser dar um like, compartilhar também. Amanhã vem participar aqui do evento novamente. E muito obrigado, especialmente para você, professor.
Muito obrigado, eu que agradeço. E, precisando, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Pode deixar que outros Python Science vão vir, com certeza não, esperamos, né, que seja sem essa pandemia. Depois eu vou dar uma olhada no meu horóscopo, para ver como que vai estar, né, ver se ele mostra o rumo, né, espero que seja o rumo que eu queira de verdade, tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigado, até mais, pessoal. Valeu.